Boa noite, sejam bem-vindos, vamos chegando. Essa é uma transmissão para oficializar o lançamento do projeto Vozes e Memória, o que os antigos falavam. É um projeto que foi aprovado pelo Prêmio Elizabeth Anderle de Incentivo de Estímulo à Cultura 2019, para ser realizado nesse ano de 2020. Ele sofreu algumas reformulações por conta da pandemia, de poder fazer ele de forma remota, que eu vou comentar um pouquinho mais para frente. E a partir de hoje, então, a gente vai estar comentando como foi o processo de fazer esse projeto e passar para vocês os canais, os endereços, onde vocês podem acessar o conteúdo do projeto. Ele é um projeto que foi aprovado na categoria Patrimônio Imaterial, é um projeto de recolha de dizeres, modos de falar, frases, vocabulário de moradores antigos de Brusque e de cidades vizinhas, de região, né? Bom, originalmente, o projeto, que tinha o nome de Vozes e Memória, a Cidade Recontada, ele consistia num projeto de coleta de histórias. Eu cheguei a iniciar essa coleta, fui na casa de 6 moradores de Brusque para ouvir histórias que eles tinham para contar, e em cada casa que eu fui, eu ficava mais ou menos umas 2 horas conversando, com toda a conversa sendo gravada. E pelo projeto, então, essas histórias seriam registradas em forma escrita, também como contos, né, para serem publicadas na internet, e também depois viraria um espetáculo de contação de histórias, em que eu iria apresentar em 8 bairros da cidade. Bom, boa noite, Raquel, Sig, Márcia, obrigado por terem vindo. Bom, com a pandemia, eu aguardei algum tempo ainda, porque, bom, a gente não sabia quanto tempo a pandemia ia estar durando, né? Eu achei que ia dar para fazer o projeto ainda, mas o tempo foi passando, e então eu decidi pedir reformulação do projeto. Porém, eu julguei que o projeto, da forma como eu tinha planejado ele, com o conteúdo dele, fazer aquele projeto de forma remota, fazer essas entrevistas por telefone ou pela internet, e depois fazer a contação de histórias filmada, eu achei que perderia a grande graça do projeto, né? Que ele é um projeto de olho no olho, de estar com essas pessoas conversando, porque as pessoas contam essas histórias quando elas se sentem também mais à vontade contigo, né? Leva um tempo para criar essa confiança, para abrir o coração e contar a sua vida, né? E isso também é muito cercado de afeto. As casas onde eu tive para fazer essas entrevistas, eu tomei café na mesa da cozinha, sentei na sala com a pessoa. Então, isso tudo se perderia, né? Fazendo de forma remota. E também ficaria bem difícil no sentido de que o público-alvo da pesquisa são moradores antigos, né? Pessoas com mais de 60 anos, que além de estarem no grupo de risco, né, então tudo ficou mais difícil também de trabalhar com esse grupo, são pessoas que, no geral, não acessam muito, não tem essa questão da comunicação remota muito no seu cotidiano. E depois transformar a contação de histórias muito menos, né, uma contação de histórias filmada também não é mais uma contação de histórias, né, todo o clima que eu tinha proposto para a finalização do projeto, eu tenho certeza que ia se perder. E aí fiquei muito angustiada por um tempo e pensando o que eu ia fazer para fazer o projeto, mas para não também desperdiçar o projeto. Então, esse projeto, da forma como ele foi aprovado inicialmente, eu ainda pretendo fazer um dia. Mas pedi uma reformulação, mantendo a categoria de patrimônio material, o valor do prêmio, claro, e a temática, que é recolhimento de oralidade, né? Mas aí eu acabei optando por, em vez de coletar histórias, narrativas, que são longas, que demandam todo esse clima, né, para que elas aconteçam, eu optei por recolher vocábulos, expressões, ditados, coisas que o povo fala. Então, ficou mais fácil, né, de eu fazer esse tipo de entrevista de forma remota,
até mesmo porque havia a possibilidade, então, de não só essas pessoas com mais de 60 anos me fornecerem informações, mas os seus filhos, os seus netos, né? Então, é um tipo de informação que é mais fácil de se passar, né, de uma pessoa para outra. Eu utilizei várias ferramentas do mundo virtual para isso, fiz live em que as pessoas vinham me contar e falar essas frases, fiz reunião no Zoom para um grupo fechado que topou fazer um encontro coletivo, fiz postagem no Facebook, as pessoas escreviam, recebi mensagem de WhatsApp, áudios. Então, eu acho que foi bem aproveitado nesse sentido de usar a tecnologia para captar essas informações, né? E aí, o projeto, então, a finalização dele, né? O retorno do projeto para a oralidade, que eu achava bem importante manter, não acabar com a escrita, né? E voltar para a fala. Em vez de uma contação de histórias, então, eu optei por fazer em formato de vídeos mesmo, mas aí usando a linguagem do audiovisual, não uma contação de histórias filmada, e sim um vídeo que fosse informativo e também ilustrativo. Bom, ao longo da live eu vou falando um pouquinho, se alguém tiver alguma pergunta também para fazer. Boa noite, Keila, Sandra, Flora. Bom, eu vou começar então a chamar os meus convidados que vieram aqui. Já aproveito para agradecer por eles terem vindo e a gente poder conversar um pouquinho sobre esse tipo de trabalho, de projeto, e sobre essas iniciativas, né, que acontecem no Estado também, de frente à cultura. Então, eu vou começar chamando o Igor Balbinotti, que é diretor da Fundação Cultural de Brusque, e vai poder falar um pouquinho para a gente dessa relação do projeto, enfim, com a cultura de Brusque, né? Oi, Igor, boa noite. Tudo Tudo bem? bem? Tudo certo. Boa noite, Obrigada amigos. por Boa ter noite. vindo. Eu que agradeço pelo convite, Liesa. Boa noite a todos os amigos que estão aqui assistindo esta live. Agradeço muito pelo convite da Liesa. Quero cumprimentar também os outros colegas que logo aqui terão fala, que é o senhor Luiz Correia, o senhor Rodrigo Rosa, que são representantes da Fundação Catarinense de Cultura. E eu acho que o presidente do Conselho Estadual de Cultura, Marcelo Seixas, também vai falar daqui a pouquinho. Primeiramente, eu quero parabenizar a Liesa. Ela foi recentemente premiada em um prêmio nacional da Fundação Nacional das Artes, na modalidade de teatro, que foi muito bacana, e eu acho que leva o nome de Brusque, é claro o nome da artista, mas o nome aqui do município também, a esse Brasil afora. Meus parabéns mesmo, é muito bacana esse teu empenho pelas artes e pela cultura, e que já se vem de longa data, né, Liesa? Acho que todo mundo sabe do teu empenho e da tua dedicação. Falando um pouquinho do projeto Vozes e Memória, é muito bacana mesmo essa iniciativa, o que os antigos falavam, né? Que trata do patrimônio material, da oralidade aqui em Brusque região, muitas curiosidades, e que resultou nessa pesquisa aí, esse material riquíssimo que está agora disponível lá no site Vozes e Memória. Algo muito, muito interessante lá no site. Algumas coisas me chamaram bastante atenção em relação à oralidade, aos contos, receitas e crenças aqui da região, mas algo que me chamou bastante atenção, algumas coisas me chamaram, mas tem algo que me chamou bastante atenção, que é o bendito parabéns para você, exclusivo de Brusque. Olha, gente, eu moro há 11 anos em Brusque e eu até agora ainda não consegui definir bem certo esse parabéns para você. Agora eu acho que eu vou aprender, né? Porque tem a letra lá dele lá no site. Agora, acho que agora vai. Mas eu confesso que eu me sinto meio perdido até hoje com esse parabéns para você aqui de Brusque, né? Essa peculiaridade aqui da cidade mesmo, que é muito bacana. Falando um pouquinho das crendices e receitas que a Liesa fala lá nessa pesquisa dela, essa coisa do contar até 10 aí para conter o soluço, eu confesso que eu faço, tá? Eu faço, aprendi aqui em Brusque e eu faço. E olha, para mim pelo menos dá certo. Eu não sei para o restante dos amigos, mas para mim
para mim sempre tem dado certo. E outra coisa bem interessante, que está lá também na parte de receitas, que eu achei muito bacana, é que a cachaça está quase em tudo, né, gente? Nos remédios, né? Vai para dar banho em criança, tem que colocar um pouquinho no café, essas receitas e antigas, assim, muito bacana, achei muito legal. São coisas assim que a gente realmente vê aqui no município de Brusque, ainda hoje, as pessoas trazem essas questões dos antigos para o dia a dia, a gente vê isso é muito comum aqui no município. Eu queria falar um pouquinho da importância dos mecanismos de incentivo à cultura aqui no estado. O prêmio Elizabeth Anderli, que é muito, muito importante para o fomento da cultura aqui no estado, para a produção artística, mas não só para a produção artística, e, é claro, também para o fomento de toda essa cadeia logística que envolve a economia da cultura e a economia criativa, né, que vem aí sendo tão castigada nesses últimos meses devido a essa pandemia, que já se iniciou lá em março e até agora. E, claro que, além disso tudo, essa democratização do acesso aos meios de cultura, que esse tipo de iniciativa traz. É claro que o Estado também tem outros meios, né? Como o Prêmio Catarinense de Cinema, e agora lançou outros mecanismos emergenciais nesse ano. Aqui em Brusque, desejo muito que esse tipo de política pública se multiplique aqui no Estado. Aqui em Brusque, o município de Brusque possui um Fundo Municipal de Apoio à Cultura há diversos anos já, é lançado anualmente um edital do Fundo Municipal de Apoio à Cultura. Esse Fundo de Cultura ele vem sendo expandido nos últimos anos, e algo interessante que aconteceu esse ano aqui na eleição, que acabou há pouco tempo aqui no município, foi que a gente viu eu pelo menos vi vários candidatos a prefeito, a vereador e também alguns candidatos a prefeito com várias propostas para a cultura. Eu acho isso muito bacana, eu acho que quanto mais se fala de cultura, mais se fala de arte, da geração de emprego e renda sustentável que tudo isso traz, é muito bacana. Eu acho que quanto mais a gente falar disso, mais se dará a importância da cultura e de toda essa cadeia logística que envolve esse segmento. Inclusive, aqui no município, até o próprio prefeito eleito tem uma proposta de expansão do Fundo Municipal de Cultura. E promessa é dívida, né? Então, tomara que esse tipo de iniciativa... com certeza. E tomara que esse tipo de iniciativa se torne cada vez mais frequente aqui nos municípios do estado de Santa Catarina, e que a classe política tenha cada vez mais noção da importância da cultura na vida das pessoas, na geração de emprego e na renda, e é claro, na democratização do acesso aos meios de cultura para toda a população, coisa que está garantida na própria Constituição Federal. Quero parabenizar a Liesa novamente pelo seu trabalho. Eu convido a todos para conferirem o site Vozes e Memória, está muito bacana mesmo, muito legal. Eu já visitei diversas vezes e com certeza nos próximos dias eu estarei visitando ainda mais. Lá estão disponíveis todos os materiais, né, dessa pesquisa tão bacana que a Liesa realizou. E continue assim, Liesa, eu espero que tu produza ainda muito mais, né, porque tu não é só artista, né, jornalista, produtora, tens atuado também com projetos culturais, né, a gente tem conversado bastante sobre isso, e eu acho que isso é um sinal de que tem campo de trabalho e tem espaço para quem quer viver da arte e da cultura aqui no estado de Santa Catarina. Da minha parte, a fala era isso, agradeço muito pelo convite mesmo, estamos disponíveis aqui para o que der e vier. Muito obrigado. Obrigada, Igor. Obrigada mesmo. Bom, ao contrário do Igor, para mim, o parabéns a você. Eu descobri recentemente, fazendo o projeto, que em Brusque se cantava diferente, porque eu, assim, sou brusquense, né? Morei a vida toda em Brusque, estou há 6 anos em Floripa, mas nunca vivi uma situação em que o parabéns a você foi diferente do que eu conhecia, sabe? Ou eu não percebi. Então, para mim, o parabéns a você era assim, para todo mundo. E aí fui descobrir que não. É muito maluco isso ficar tão restrito ao município, né? E como o Igor falou também, invariavelmente, né, mesmo eu estando morando aqui em Florianópolis,
há 6 anos, a minha relação com Brusque é muito próxima, né? Eu, geralmente, nos meus trabalhos culturais, eu trago alguma coisa relacionada ao lugar onde eu cresci, né? Onde eu tenho as minhas memórias. Eu acho que isso tudo também compõe a gente, né? Como pessoa e como artista. Então, ano passado eu lancei um livro que tinha toda uma referência também aos teares, né? Esse universo de fios e tramas aí, que é muito próximo, né? Do município de Brusque. E uma coisa que esse projeto também foi possível de fazer depois que ele foi reformulado para o modelo remoto, né? Online, digital, é que eu pude ampliar as fronteiras geográficas dele. O projeto anterior era somente em Brusque, que ia ser feita a pesquisa, né, a coleta das histórias e a contação de histórias. Por uma questão de logística, né, a gente tem que delimitar. E agora, com a internet, com o projeto feito online, eu pude, primeiro, a pesquisa eu ampliei para cidades próximas, né, que tem uma cultura parecida com Brusque, então abri para essas cidades vizinhas, e onde o projeto chega, a gente não tem nem como determinar, né, o limite dele, porque está na rede. Em qualquer lugar do mundo, uma pessoa pode acessar o site, os vídeos, né? Então, acho que tem umas coisas positivas também, né, de fazer esse tipo de trabalho usando o meio digital. A gente tem que aproveitar as coisas positivas, né, que esse novo normal nos empurrou a fazer. Bom, eu tenho 2 convidados que estão representando a Fundação Catarinense de Cultura e são 2 historiadores, né? Então, já tem um peso, assim, em tê-los aqui hoje. Eu vou convidar primeiro o Rodrigo Rosa, que além de historiador, ele na Fundação Catarinense de Cultura, ele é gerente de patrimônio imaterial, que é exatamente a área do projeto que eu acabei de realizar. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Liesa. Me ouve? Sim. Tá bom. Boa noite para os colegas que irão falar, para o Igor, que já falou, para a Liesa, que já falou e falará mais um pouco. Aqui eu represento o setor de patrimônio cultural da Fundação Catarinense de Cultura, que tem como diretor o Diego Rossi Fermo Minks, posso ter trocado a ordem, e representa a presidente da Fundação Catarinense de Cultura, historiadora e socióloga, doutora Ana Lúcia Coutinho. E, como a Liesa apresentou, sou historiador de carreira na Fundação e estou fazendo estou no cargo, estou no cargo de gerente de patrimônio imaterial. A presidente me designou para fazer essa fala, né, em função de tudo que está acontecendo na FCC. Vocês têm acompanhado, né? A nossa equipe é diminuta, mas a atual gestão tem feito um esforço sobre-humano para que a gente consiga, nesses últimos 2 anos, atingir os trabalhadores da cultura, né, os fazedores de arte, as pessoas do setor em Santa Catarina, né? Esse ano a gente está movimentando, muito provavelmente, algo perto de 100 milhões de reais, né, em investimentos emergenciais, investimentos que já estavam previstos, a continuidade de projetos e programas como Elizabeth Anderle, né, que era irregular, né, e na atual gestão a gente tem conseguido, a duras penas, sim, mas colocá-lo no calendário anual, né, dos investimentos do Estado de Santa Catarina. Então, falando um pouco sobre patrimônio imaterial, eu olhei o material da Liesa, né? Quem acompanha a cultura em Santa Catarina sabe que nesse século, falando como historiador, a Fundação não teve um papel que deveria ter diante do patrimônio imaterial, né? Uma série de motivos que não cabe aqui falar, né? Uma série de sucessões de erros, mas nos últimos anos a gente tem conseguido tirar esse atraso, né? A partir de 2017, a gente começou a focar de forma mais incisiva no patrimônio imaterial. Nós fizemos
um grupo de apoio, né? Nós não tínhamos know-how para muitas coisas, tá? Da inexistência da atuação da FCC diante do patrimônio imaterial, né? E aí a gente convidou algumas pessoas, entre elas uma certa Ana Lúcia Coutinho, que veio como voluntária em 2017, que exarava alguns pareceres, que dava algumas broncas na gente, ensinava muita coisa. E de lá para cá, um ano depois, ela chega como presidente da Fundação Catarinense de Cultura, né? Então, para nós do patrimônio, esse lapso de tempo tem sido mega proveitoso, né? A Liesa e outros que trabalham com patrimônio sabem que, por exemplo, o Prêmio Elizabeth Anderle havia falta de inscrições de projetos relacionados ao patrimônio imaterial até 2017, né? E a versão de 2019, nós tivemos um incremento exponencial, e para a edição de 2020, segue o crescimento exponencial e é a área que tem o maior crescimento e uma das que tem o maior número de inscritos. Em 3 edições, a gente saiu da falta de interesse, entre aspas, para um interesse massivo, para um interesse diversificado do patrimônio imaterial, né? A Liesa trabalha com crendices, com sons, com sotaques, né? Um patrimônio que a FCC, como eu disse, no começo do século, acabou deixando muito para trás, né? Então, eu estou aqui super feliz de participar disso, faço parte das COAs e das comissões de Elizabeth Anderle. O Luiz vai falar depois com muita propriedade, mas esses avanços são frutos desse investimento e dessa mentalidade que a FCC tem que criou, né, nos últimos anos, e principalmente na gestão da presidente Ana Lúcia Coutinho, né? Só a título de informação, entre 2019 e 2018, e até agora, eu visitei praticamente 100 municípios, né? 100 municípios, falando sobre patrimônio material, dando palestras, explicando editais, incentivando as pessoas a promover o patrimônio material, né, fazendo representações institucionais. A presidente, sempre que vê a possibilidade de se fazer uma fala do patrimônio material, ela me encaixa, e vocês estão vendo que eu quase não gosto de falar, né, falo pouco, e imagina, né, me dando o microfone, tendo, né, enfim. Mas o que eu quero dizer é isso, então, eu super feliz com esses resultados, informando que nós vamos continuar com essa pegada dentro do patrimônio material, continuar se desenvolvendo, tem muito que recuperar. Nós tínhamos a lei de proteção do patrimônio, né, a lei dos registros, e quando a presidente Ana Lúcia Coutinho chega em 2017, nós tínhamos a famosa letra morta. Sabe aquela lei bonita que é para bonito? Era a lei do patrimônio material. Nós tínhamos um bem reconhecido fazia 13 anos, com nenhum processo tramitando nos últimos 10 anos. Hoje nós temos 4 processos tramitando e 7 patrimônios reconhecidos e alguns patrimônios em consulta. É uma evolução, né, novamente exponencial das coisas do patrimônio imaterial. Então, agradeço o espaço, em nome da Fundação Catarinense de Cultura, em nome da gestão atual. Parabenizo a Liesa pelo trabalho exuberante, né, pelo trabalho diferente e diferenciado, né, que nós temos, a gente viu, a gente está vendo, né, tem o toque artístico, claro que tem, é fundamental também, né, a gente ter o poder de atração das pessoas, né, para deixar aquela coisa interessante, mas o resultado da tua pesquisa, os teus trejeitos, as tuas falas, enfim, é tudo patrimônio. Então, parabéns novamente e encerro a minha fala agora. Tá bom, obrigada, Rodrigo. Obrigado pela tua presença. Então, agora eu vou convidar o Luiz Newton Correia, que também trabalha na Fundação Catarinense de Cultura, também é historiador e também antropólogo. Ele é presidente da Comissão de Organização e Acompanhamento do Prêmio Elizabeth Anderle 2019. Olá, Luiz. Boa noite. Boa noite, Lies, boa noite, Igor, Rodrigo Rosa, Marcelo, do Conselho Estadual de Cultura, que também está presente. É gratificante ver um projeto do edital Elizabeth Anderle sendo realizado, e com
com essa categoria, com essa qualidade, e, sobretudo, quando se trata de patrimônio material, como o Rodrigo mesmo falou, por muito tempo ficou um pouco de lado na proteção da cultura catarinense. E com o edital Elizabeth Andre, temos visto que ele tem se destacado também. A quantidade de projetos novos ligados ao patrimônio material que surgem como candidatos do Prêmio Elizabeth Andre 2020. Já em 2019 aconteceu isso. Pela primeira vez, né, como o próprio Rodrigo já mencionou, pela primeira vez, o edital Elizabeth Andre é lançado em 2 anos consecutivos. E tudo indica, e temos promessas e garantias, inclusive, de que será lançado no 3º ano consecutivo. No próximo ano, 2021, teremos o edital Elizabeth Andre 2021 também. Só esperamos que, lutamos para que consigamos aumentar um pouco o valor do prêmio como todo, sim, mas isso não invalida o fato dele ser lançado 2 anos consecutivos e com características próprias dessa gestão. Se vocês analisarem as outras edições do edital Elizabeth Andre, das gestões anteriores, aquilo que o Rodrigo falou dos prêmios ligados ao patrimônio material e imaterial, há um crescimento bastante grande nos valores desse prêmio e na quantidade desses prêmios, da quantidade de dinheiro direcionado para o patrimônio material. Mas também há uma diferença grande, e isso deve-se a todos os membros da COA, especialmente o Marcelo Seixas, que está presente também, essa questão da descentralização dos prêmios, das mesorregiões, a divisão de prêmios por mesorregiões de todo o Estado. Hoje, assim como no ano passado, 2019-2020, o edital Elizabeth Andre é de Santa Catarina, não é apenas de grandes centros, como acontecia antigamente. Eu lembro que o edital Elizabeth Andre 2017 teve uma porcentagem enorme de prêmios para a Grande Florianópolis e para Joinville, por exemplo. Então, muitos municípios do interior não recebiam esses recursos, não conseguiam colocar em prática projetos ligados a patrimônio imaterial, material e de todas as áreas, é claro. Mas com essa descentralização, com a criação das mesorregiões, isso é um passo muito importante para fomentar a cultura, fomentar os projetos culturais em todo o estado de Santa Catarina. O ano passado tivemos 220 projetos contemplados, 1.260 inscritos, se eu não me engano. Esse ano os números foram parecidos, são 219 contemplados, apesar de conseguirmos aumentar um pouco o valor dos prêmios menores, que eram 10 mil, o menor prêmio passa a 15 mil. E o projeto e eu tenho respondido, inclusive, os e-mails de pedido de alteração de projetos. É um fim de ano, esse 2020, já toda a gente percebe que é muito atípico, é claro, mas o trabalho na Fundação Catarinense de Cultura tem se multiplicado exponencialmente, não só com os outros editais que estão surgindo agora, o edital Trajetória, o edital Cultura em Sua Casa, mas também, por exemplo, a situação que a própria Aliese enfrentou de ter que alterar o seu projeto, aquele projeto inicialmente aprovado, ter que fazer pedido de alteração, porque um pedido de alteração como esse passa pelas nossas mãos, vai para uma reunião da COA, é deliberado, há um debate e no final uma aprovação, não são todos os pedidos de alteração que são aprovados, para que depois possa ser respondido ao proponente da sua alteração. Agora, imagine isso quando acontece com 220 pessoas, 220 projetos, né? Não foi só o da Aliese, e os e-mails chegam ao mesmo tempo que tem um outro edital em andamento, como o edital 2020, então as coisas se acumulam. Hoje eu passei o dia respondendo para mais de 150 e-mails sobre o edital 2019, muitos deles pedidos de prorrogação, outros pedidos de alteração de projetos, mas todos eles em situação parecida com a da Aliese, de ter que alterar obrigatoriamente a execução do seu projeto. É importante que faça esse pedido para que tudo entre sempre na legalidade. Mas também isso demonstra a preocupação do agente cultural, do produtor cultural, da pessoa que foi contemplada no edital, da preocupação de fazer tudo corretamente, tudo de acordo com as regras, de acordo com a lei. Isso nos dá uma garantia de que os recursos públicos são muito bem aplicados. E quando a gente consegue ver, por exemplo, esse projeto da Aliese sendo executado da forma como ele está sendo executado, a satisfação é muito maior ainda. Há uma coisa interessante, é que nós, da Comissão de Organização e Acompanhamento do Edital, só passamos a explorar um pouco sobre os projetos do edital depois que eles são contemplados. Antes de sair a lista final de projetos contemplados, ninguém abre um projeto sequer para saber o teor do projeto, a gente não conhece mesmo. Quem conhece são os avaliadores de fora de Santa Catarina, que fazem essa avaliação de forma muito parcial, até porque não são catarinenses. E depois que sai a lista final dos contemplados, é que a gente começa, por curiosidade, a verificar um ou outro projeto para entender o teor desses projetos.
E muito melhor quando a gente consegue receber por e-mail, ou através do WhatsApp e tudo mais, ou através de uma live como essa, a execução do projeto em si, e descobre que o projeto, fora do papel, é muito mais maravilhoso, mais maravilhoso do que aquilo que a gente leu no documento que está ali nos nossos processos em si. Então, é preciso elogiar sempre todos os contemplados do edital e os não contemplados também. Aprende-se, quando se trabalha com um edital como Elizabeth Annery, que um edital como esse não é feito apenas pela comissão organizadora ou pelos avaliadores, mas sim por todos, desde os proponentes, contemplados ou não, porque se não houver proponente não há edital. Aqueles que não são contemplados ajudam a fiscalizar muitas vezes um contemplado que está ali com 2 projetos e a gente não percebeu, ele vai lá e diz, olha, tem 2 projetos daquela pessoa, então um é cortado, por exemplo. Então, é construído por todos, fiscalizado por todos, isso dá uma segurança maior para que o recurso público seja bem aplicado. Mas quando a gente consegue ver a execução do projeto, da forma como a Liese está apresentando aqui para a gente, a satisfação é muito maior, porque a gente percebe que aquele recurso que poderia ir para qualquer área do Estado, inclusive para a própria saúde, ele está sendo aplicado na cultura, e a cultura também, no momento de pandemia, preciso dizer que cultura e projetos como esse também é saúde. A satisfação que projetos como esse proporciona para a comunidade local, o reconhecimento da cultura e identidade local, a autoestima que consegue criar para as pessoas, sobretudo de terceira idade, quando é uma situação como essa, ela vale muito mais do que qualquer antidepressivo ou qualquer consulta médica. Então, no momento desse, numa crise sanitária como a gente está vivendo, projetos como esse são muito importantes, e mais importante ainda é o fato deles poderem ser realizados de forma virtual, sem prejuízo para o próprio projeto, porque muitas das solicitações de alteração de projeto, de presencial para virtual, eles acabam multiplicando o projeto. As pessoas falam em fazer apresentações nas escolas, 5 escolas ou 6 escolas, de repente, para converter para virtual, se propõe a fazer em 15 escolas, mas aquela apresentação que seria em 5 escolas físicas, passam a 15 escolas virtuais, passa a ser aberta a todo o público, não só de Santa Catarina, mas do Brasil todo, do mundo todo. Qualquer um que entra na internet para poder ver projetos como esse. Eu passei muito tempo em Portugal e costumo ver execução de projetos como esse via internet lá em Portugal. Então, são projetos que, a princípio, seriam projetos locais, mas aqui no Brasil eu consigo acompanhar a execução de muitos projetos, e são projetos interessantes, ligados ao patrimônio material, cultura popular, e que geram uma autoestima muito forte, muito grande, um impulso, como é que eu vou dizer, uma vitamina para a saúde dessa gente, que muitas vezes se sente esquecida, ou muitas vezes não acha que não foi reconhecida pelo valor que adquiriu ao longo das suas décadas de vida, né? E quando percebe que há pessoas preocupadas com isso, preocupadas com a manutenção, e sobretudo quando há projetos ou propostas do governo para que isso seja financiado e para que isso seja mantido, se sentem valorizadas. Isso é muito bom, muito interessante. Parabenizo a Liese. Mando o abraço da Ana Lúcia Coutinho, da nossa presidente, que também é doutora em antropologia. Ela fez uma dissertação de mestrado, uma tese de doutoral sobre patrimônio imaterial aqui em Santa Catarina. Muito interessante o trabalho dela. Então, ela sabe muito bem do que se trata esse tipo de projeto. Repetindo, apesar de, até o momento da lista final de contemplados, a gente não sabe exatamente o que está escrito no projeto. Então, só depois de contemplado que a gente consegue entender um pouquinho dos projetos. Eu, por exemplo, como presidente da COA, agora que eu estou conseguindo conhecer um pouco dos projetos contemplados no edital 2020, que sabe o título, sabe o proponente, sabe que se trata de música, arte popular, o que seja, mas só agora, criando processos de pagamento de cada um dos projetos, é que a gente consegue ler um pouquinho, um trechinho do edital e descobre, olha, esse vai trabalhar com o pessoal do asilo, ele vai trabalhar com crianças da PAI, por exemplo. Só depois de contemplados é que a gente percebe a grandiosidade de cada um dos projetos. Isso, eu acho que falo bastante coisa com isso, né? E agradeço a todos que contribuem dessa forma com a cultura catarinense. Obrigada, Luiz. Obrigada pela tua presença, pela fala. E, de fato, muito importante a gente sempre lembrar do papel institucional, dos governos, né, no fomento da cultura. Bom, outra coisa que o formato digital permite, e que nesse projeto ficou muito evidente, é a possibilidade de o projeto continuar, né? Então, como o recolhimento dessa pesquisa, o registro ficou num site, que é o vozesememoria.com, a qualquer momento, mesmo depois que eu entregar o relatório do projeto, né, oficialmente, o projeto termina, mas o projeto, na prática, continua. Então, no final de todos os vídeos, eu sempre falo que
Se alguém, por acaso, leu a pesquisa e lembrou de uma crendice que não está lá, ou de um ditado, e quiser me escrever, tem o e-mail do projeto lá, e eu vou inserindo esses registros ainda. Então, continuamente o projeto está aberto para novas ideias, novos registros, novas falas, né, novas referências da oralidade de Brusque e região. Então, muito obrigada, foi uma satisfação, ainda está sendo, poder realizar esse projeto, mexeu com muitas coisas também das minhas memórias, que eu valorizo muito, e dizer que o projeto também não encerrou ainda. Na segunda-feira eu faço uma contrapartida, que é uma ação formativa, vai ser numa sala fechada do Zoom, às 19 horas, vai ter mais ou menos 1h30 de duração. É um encontro voltado para professores, bibliotecários, pais, enfim, pessoas que lidam com crianças e adolescentes, em que eu vou falar um pouco do conteúdo do projeto e a gente vai, em conjunto, pensar possibilidades de atividades, de trabalhos que possam ser feitos com crianças e adolescentes, sobre o tema do patrimônio material, da oralidade, das cantigas, dos versinhos, das crendices, como isso tudo pode virar material pedagógico, né, de trabalho. Então, quem quiser participar tem que se inscrever pelo e-mail vozesememoria@gmail.com. Tá? A inscrição é gratuita, tem um certificado digital no final, e é nessa segunda-feira agora, dia 30, às 19 horas. Então, muito obrigada a todos. Os comentários eu vou responder depois, um a um, que eu não consigo fazer tudo ao mesmo tempo. Muita informação. E boa noite a todos.